A literatura pode funcionar como uma espécie de raio-x, mas, em vez de mostrar os ossos, mostra a alma. No Brasil já tivemos grandes radiologistas. É só lembrar de Machado, Graciliano e Clarice. Vou começar pelo mais difícil. O que é romance psicológico? Pois é, o romance psicológico, tradicionalmente, era um romance que visava buscar exatamente a psicologia do personagem, como o próprio nome indica, né? Mas isso foi muito usado numa época em que não havia outros meios de investigação da pessoa humana, da psicologia, né? Hoje em dia, com a própria psicologia, o avanço da própria psicologia, a literatura evoluiu mais no sentido de não se tratar muito, não introduzir muito dentro do personagem. Mesmo quando se usa a primeira pessoa, o eu, esse eu é completamente fictício e, às vezes, ele não tem psicologia nenhuma. Eu vou citar, por exemplo, um dos maiores escritores brasileiros, que é o João Gilberto Noll, em que as coisas vão acontecendo e nunca se explicam psicologicamente. E eu, por mim, eu prefiro adotar essa linha de, quer dizer, é claro que eventualmente eu posso explicar e fazer um romance psicológico, mas não é porque eu queira, eu normalmente não quero, eu prefiro não fazer, né? O romance psicológico nasceu antes da psicologia? Ah, sem dúvida. Quer dizer, não, sem dúvida não, isso aí vamos colocar em dúvida. Eu não sei quando nasceu a psicologia, eu estou falando mais da psicanálise, né? Mas eu acho que o romance psicológico nasceu antes da psicologia, assim. Da psicologia como ciência, como estudo, como aplicação ao ser humano, né? O romance, quer dizer, vou pegar Dostoiévski. Dostoiévski é um romance bastante psicológico, né? E eu lembro que eu li um ensaio do Freud sobre Dostoiévski e que no final ele falou assim: vocês devem ter percebido que eu não gosto muito do autor. É estranho, mas ele falou isso. Eu tenho até um livro que tem esse artigo. Porque ele falava que ele já lidava no consultório com todos os tipos de estranhezas psicológicas. Ele não usou a palavra estranheza, eu estou usando agora. Com todos os tipos de patologia psicológica e que já não era atraente para ele pegar num livro em que tinha isso tudo, né? Então, acho o Dostoiévski é um romancista psicológico por excelência. No Brasil, com quem que nasceu o romance psicológico? Eu tenho a impressão que nasceu, pelo menos como romance importante, com o Machado, né? Que o Machado ele tratava fundamentalmente a psicologia das pessoas. Ele mergulhava de maneira que você compreendia como funcionava a psique da personagem, né? Hoje em dia, a psicologia do personagem ela é mais demonstrada pela ação do que por uma descrição do narrador? Pela ação. Pela ação e... Quer dizer, se alguma psicologia tiver que haver, ela seria induzida pelo leitor, né? E não o autor destrincharia para o leitor essa psicologia. Quando que começou essa mudança do ato fala mais do que a psicologia? Mas é uma mudança que não é propriamente só minha, é uma mudança dos tempos, né? Existe uma oposição entre romance psicológico e romance social? Eu não acho que exista uma oposição. Eu acho que pode haver um romance social e, nesse romance social, as personagens serem analisadas psicologicamente, né? Então, o romance psicológico ele pode se misturar com outros gêneros? Policial, social, fantasia? Pode, mas eu acho que o romance policial, por exemplo, o romance policial ele é feito de estereótipos, né? É um romance de gênero, né? O policial... Quer dizer, tem alguns romancistas policiais, eu não conheço tão bem o romance policial assim, que procura desvendar o mecanismo que leva a determinado crime. Mas outros fazem da figura do detetive uma figura que é como faroeste, né? Uma figura
como Raymond Chandler ou Dashiell Hammett, que eles são aqueles homens cheios de características assim, são engraçados, são corajosos, correm todos os riscos, são muito piadistas. Seria uma falsa psicologia, né? Uma falsa psicologia. Seria quase que eu diria uma paródia da psicologia. O romance psicológico ele se foca muito no interior do personagem. Isso favorece a criação de estruturas narrativas diferentes? Como é muito centrado no eu, será que dá para inventar jeitos diferentes de contar a história por causa disso? Não, eu acho que o centrado no eu repito, não significa o romance psicológico. Por exemplo, a própria Clarice Lispector, né? A psicologia que ela inventa para o personagem é uma psicologia absolutamente fora dos parâmetros normais da psicologia, né? Ela usa muito o eu, mas usa a terceira pessoa. Aliás, é indiferente a primeira e a terceira pessoa para decifrar a psicologia de um personagem, né? No romance psicológico, é mais fácil ter um personagem central e vários secundários? Ou dá para ter vários personagens importantes ao mesmo tempo? Não, dá para ter muitos personagens ao mesmo tempo. Aí eu cito como um romance psicológico que possa ter muitos personagens ao mesmo tempo, os Irmãos Karamazov de Dostoiévski, os livros de Dostoiévski em geral, embora o Crime e Castigo seja muito centrado em um personagem, né? Para fazer um personagem psicologicamente denso, você tem que saber um pouco de psicologia ou não faz a menor diferença? Não faz a menor diferença. Porque se usasse a psicologia explicitamente, seria um romance fracassado, né? Se usasse, por exemplo, a terminologia psicológica, falar que fulano de tal é neurótico, né? A neurose teria que se explicitar pela própria ação, né? Pela própria ação se deduziria que o personagem é neurótico, tem a tal fobia, tem a tal coisa, né? Não chamaria ele de fóbico, por exemplo, né? Então, eu acho que não tem. Qual o personagem melhor construído psicologicamente que você já leu? Melhor construído é o Brás Cubas, embora já morto. Aí já vê como é furada a coisa, né? É um romance que, ao mesmo tempo, o Brás Cubas já narra o livro já morto, né? Memórias póstumas, né? Mas o Machado, em geral, ele vai fundo no psicológico. Para você, em relação à psicologia, é diferente quando você escreve em primeira pessoa? Tem dificuldade maior ou não? Eu acho mais fácil. Mas para mim é indiferente. Quer dizer, é mais fácil porque a primeira pessoa permite a você... Quer dizer, é mais fácil sintaticamente, porque a terceira pessoa, sintaticamente, ela exige um maior domínio técnico. Mas esse eu da literatura não é propriamente o eu da pessoa, o eu do autor. Porque o eu, psicologicamente, eu vejo muito romance fracassado, porque, por exemplo, o autor usa a primeira pessoa. O autor fica evidente que ele sabe escrever muito bem. E esse personagem que ele põe, de repente, é um bandido, um bandidão aí. Então aquilo fica de uma falsidade que eu reparo logo. Fala, mas como esse cara pode estar falando assim, né? Quer dizer, esse cara não teria nem essa psicologia, nem esse discurso, né? Dá mais trabalho escrever um personagem psicologicamente mais denso? Para mim não daria, quer dizer, porque eu acho que o psicologicamente mais denso, eu acho que dá mais trabalho é fazer o personagem destituído de psicologia. Mas eu não sei qual que dá mais trabalho, eu vou ser sincero, não sei.
Quando você escreve a fala de um personagem, você tenta pensar como ele pensa ou não? Não, em geral eu penso como eu penso mesmo e penso para ele, né? Penso para ele. É mais difícil fazer em primeira pessoa um personagem feminino, por exemplo? Bom, eu sendo homem é mais difícil, mas é um desafio que eu tenho enfrentado, de fazer a personagem feminina emitindo o discurso na primeira pessoa. Você não acha muito difícil? É difícil. Eu acho muito difícil. É difícil, mas não é impossível, né? Thomas Mann nasceu em 1875, na Alemanha, e é filho da brasileira Júlia da Silva Bruns. Ele é considerado um mestre do romance psicológico. Seus livros mais conhecidos são Morte em Veneza, Os Buddenbrooks e principalmente A Montanha Mágica. Este livro é ambientado num sanatório de tuberculosos nos Alpes suíços e conta o drama de um jovem alemão que vai visitar um primo e lá descobre que também está doente. Funcionando como um reflexo da Europa, o sanatório abriga tuberculosos de vários países. Além de romances, Thomas Mann escreveu contos e ensaios políticos, e a guerra foi um dos seus temas. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E, por ironia, Alfred Nobel, criador do prêmio, inventou a dinamite, muito usada na guerra. A literatura destinada ao público infantil e juvenil também pode revelar a fratura na alma? Também pode tocar em assuntos difíceis, complexos, dolorosos? Eu acredito que sim, e logo associo a poesia a isso. O poeta que me vem à mente é o Drummond, um dos maiores escritores brasileiros, que tem uma poética sensível, profunda, irônica. O Drummond não escreveu especificamente para crianças, mas tem muitas coletâneas que trazem textos do Drummond. O livro Menino Drummond é uma homenagem da Ângela Lago ao também mineiro poeta Drummond. Ela seleciona mais de 20 poemas dele e conta que foi muito difícil fazer essa seleção, porque ela particularmente considera muito densa a poesia do Drummond, mas se surpreendeu positivamente encontrando textos acessíveis a esse público, principalmente porque ela não minimizou a capacidade interpretativa das crianças. Dentre os poemas que ela selecionou, a gente tem os clássicos Quadrilha, por exemplo, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, o Anedota Búlgara, Era uma vez um czar naturalista que caçava homens, e alguns poemas que tratam mais diretamente do universo infantil, como Para Sempre, Por que Deus Permite que as Mães Vão-se Embora, ou um outro que tem o título Verbo Ser, e que diz nos versos iniciais, o que vai ser quando crescer? Vivem perguntando por aí. Uma coisa interessante nesse livro também são as ilustrações da Ângela Lago. Ela teve o cuidado de ilustrar metaforicamente os textos, então a gente não encontra imagens óbvias, o que valoriza ainda mais os textos do Drummond. Bom, eu escrevo nisso que eu chamo de meu escritório, mas na verdade é um quarto. E como eu tenho um filho e uma filha, quando eles vêm aqui para casa, eles dormem aí, né? E dorme o casal, meu filho é casado, minha filha dorme com a filha dela, minha neta. E aí eu tenho que tirar toda a minha tralha daqui, levar para outro lugar, é uma confusão danada. Mas eu gosto de escrever aqui, sentado numa cadeira de balanço, com os pés numa arca que tem aqui, um negócio mais duro aqui, um álbum, qualquer coisa, e vou escrever na mão. A mão é um grande instrumento. Aí quando o negócio adquire já um tom de literatura, aí eu passo para o computador, que é lá no meu quarto. Bom, a metodologia é a mão, como eu disse, o horário. Eu acho o ideal para escrever quando acorda.
Agora, eu não consigo acordar cedo porque eu tomo remédio para dormir, então eu acordo meio trôpego assim. Então eu preciso recuperar desse remédio, mas eu acho a melhor hora quando acorda, porque você está com a cabeça limpa ainda, né? Você não está com a cabeça tomada por outras coisas. Eu nunca consegui ser um escritor noturno, né? Eu até invejo essas pessoas que chegam e dizem que escrevo a noite inteira, não sei o que, eu não. Eu prefiro na parte da manhã. Reescrevo obsessivamente. Obsessivamente. Cada página que eu vou fazendo, eu faço de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É impressionante. Não posso nem dizer quantas vezes, porque o texto vai saindo, não é o que eu queria. Aí eu escrevo de novo, vai saindo, não é o que eu queria. Quando vai ficando o que eu queria, aí é legal, aí vai ficando legal. E aí chega a hora do computador, que aí já é uma hora boa. Primeiro que mexer com o computador, aí já dá uma organização e tudo. Né? Olha, eu não sei dizer por que eu escrevo. Eu, quando era garoto, como todo adolescente, eu tinha vontade de ser artista, fazer alguma coisa, ou ser músico, não sei o quê. E como eu não sabia música nem nada, me deu vontade de escrever, porque eu sempre li muito, desde criança, né? Me deu vontade de experimentar para ver se eu conseguia escrever. Aí eu entrei num concurso na Faculdade de Direito, onde eu estudava lá em Minas Gerais, concurso de contos, e tirei segundo lugar. Aí eu fiquei animado. Aí eu não parei mais, eu escrevi mais um conto, aí tirei uma menção honrosa no concurso da universidade inteira. Aí fui fazendo, aí fiz um livro por conta própria, um livro que eu não reeditaria. Aí eu fiz um segundo livro, depois de ter viajado razoavelmente, e aí esse livro já tinha um caráter profissional, já tive editor e tudo, aí não parei mais. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Tatiane e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre Uma Duas, da Eliane Brum. Esse aqui é o primeiro livro de ficção da Eliane Brum, que já é bastante conhecida pelo seu trabalho jornalístico, né? Uma jornalista bastante premiada. Esse livro vai falar principalmente sobre uma relação entre uma mãe e uma filha. A mãe se chama Maria Lúcia, a filha se chama Laura. Quem começa narrando a história é a Laura, e desde a primeira página a gente percebe que a relação que Laura tem com a mãe é uma relação de muito ódio, muita raiva e principalmente, eu acho que de muita culpa. A escrita da Eliane, desde o primeiro momento, ela transmite muita visceralidade. Então, a Laura ela é uma personagem que faz cortes no próprio corpo, e de alguma forma, a escrita da Eliane, ela consegue passar para quem está lendo essa sensação de corte, essa sensação de dor, essa sensação de alguma coisa que precisa ser cicatrizada, mas que na verdade é uma ferida que continua aberta. Em determinado momento do livro surge também a voz da mãe, a voz da Maria Lúcia, e aí a gente vai compreender como aquela relação entre as duas se constituiu. Maria Lúcia foi uma criança que teve uma infância com muita ausência de afeto e assim uma pessoa também que teve uma adolescência muito violentada. Quando ela tem a Laura, ela enxerga naquele corpo de bebê uma extensão dela própria. E essa união, que como a Eliane fala aqui, se dá através do útero, né? Afinal são duas mulheres, é que vai marcar o resto da existência delas. Tanto a culpa que a Laura sente em relação à mãe, como esse apego excessivo dessa mãe em relação a essa filha. E a forma como a Eliane escreve, mais uma vez, é muito visceral e transmite exatamente essa sensação, muitas vezes de sufocamento, muitas vezes de um amor excessivo, mas um amor que descamba para o ódio. A impressão que eu tenho é que a busca que a Eliane faz é de algo que não pode ser escrito. E esse movimento de escrever o que não pode ser escrito é que torna o texto tão forte e tão intenso a ponto da gente sentir no nosso corpo, quando está lendo, as sensações que a Laura e a Maria Lúcia sentem.
Esse é um dos movimentos mais bonitos que eu acho que a literatura pode fazer. E a Eliane consegue fazer isso aqui de uma forma brilhante. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau! Guilherme de Almeida foi uma pessoa muito importante para a cidade, uma pessoa que amava demais a cidade de São Paulo, né? Ele foi um poeta muito famoso. Ele caiu no esquecimento, não sei por que motivo, um cara que fez tanta coisa, de repente ninguém mais ouve falar. Ele foi considerado o príncipe dos poetas, né? Uma eleição nacional. Ele estava envolvido com arte, envolvido com política, assim, ele conhecia todo mundo, na verdade. Sua carreira começou antes da Semana de 1922, Semana de Arte Moderna, mas ele teve uma atuação importante, né, junto aos novos poetas, né, aos artistas que estavam surgindo nessa época. O que é a Biblioteca do Guilherme. Ele morou de 46 até a data da morte dele, que foi em 69. Em 79, ela passou a ser uma instituição pública e vista como museu. Ele já veio para cá, ele já tinha livros, né? Porque foi desde de pequeno, uma biblioteca bem interessante. Era o lugar que ele mais gostava, que era na mansarda, que era no terceiro andar. E que era o lugar onde, nesse espaço, nesses 3 andares, era o lugar onde ficava a biblioteca da casa, original da casa. Era o lugar onde tinha os livros. Essa biblioteca que tem, acho que, 5.000 exemplares, mais ou menos. Tem de tudo, desde literatura, livro de viagem, até como, por exemplo, quer ver, até as primeiras edições de praticamente todas as obras importantes do começo do século XX. Todo o acervo está disponibilizado para pesquisa. A gente só não... ele tá incorporado na museografia, mas ele não... e é preservado também com esse... não sei como você não pode pegar qualquer objeto, assim, não pode pegar qualquer livro sem autorização. A visita para a biblioteca, ela está inserida num contexto que é maior, que é uma questão de um espaço afetivo, um espaço de memória. Essas pessoas vêm aqui e se emocionam. Assim, nossa, eu me lembro disso, né? Quando vem um determinado objeto, um livro, minha mãe trabalhou junto. E aí o que acontece muito é do sujeito se identificar com um livro que já leu, de querer tocar no livro, na prateleira, de querer ver se aquela edição é a edição que ele tinha ou que o pai tinha. A importância que eu vejo, assim, que ela está preservada praticamente intacta. Tá? Do jeito que assim, o escritor montou essa biblioteca. Então, você não vê mais esse tipo de coisa, porque normalmente assim, o escritor morre e vai para uma fundação, ela vai ficar lá em condições perfeitas de climatização, etc., mas ela não é mais a biblioteca da pessoa. Ela já perdeu as características. Aqui não, aqui continua sendo a biblioteca do Guilherme. Scott Fitzgerald nasceu em 1896 nos Estados Unidos. Seu primeiro romance, Estilado do Paraíso, foi publicado quando ele tinha apenas 24 anos e imediatamente tornou-se um sucesso. 2 anos depois, lançou 6 contos da era do jazz e 3 anos mais tarde surgiria O Grande Gatsby, que foi considerado o romance americano definitivo sobre os anos prósperos e loucos que sucederam à Primeira Guerra Mundial. O livro narra grandes festas e bebedeiras, fortunas erguidas do nada e o delírio coletivo de que o dinheiro não teria fim. Mas este delírio seria brutalmente encerrado pelo craque da Bolsa em 1929. A vida atribulada de Fitzgerald não lhe permitiu produzir mais romances. Somente em 1934 ele publicaria seu último livro, que se chamou Suave é a Noite. Bom, eu indicaria às pessoas todas um livro chamado 1000 Rosas Roubadas, que eu acabei de ler, do Silviano Santiago, em que ele traça o perfil, ou a psicologia, como queira, de um personagem, o Ezequiel Neves, que foi um ator, foi principalmente o crítico de rock, grande amigo do Cazuza, era uma figura muito interessante que eu cheguei a conhecer. E é um livro que não só tem o perfil desse personagem, quer dizer, o interior dele, mas como é um livro também que tem um lado todo ensaístico, em que o Silviano Santiago reflete sobre a própria literatura. Quer dizer, então é um livro que dá grande prazer e eu acho que as pessoas devem ler.